Vamos começar com uma cena que, olha, muita gente conhece bem. O teste de QI. Aquela bateria de perguntas, sabe? Vocabulário, um pouco de lógica, memória. E no final tudo aquilo se resume a um único número. E esse número, o tal do QI, parece que carrega um peso enorme, quase como se definisse o futuro acadêmico de uma pessoa, abrindo ou fechando portas. Mas e se essa for uma visão muito, mas muito limitada da inteligência humana? Vamos fazer um exercício de imaginação que o Howard Gardner propôs, que é o autor que inspira a nossa conversa. Esquece por um instante essa ideia de uma inteligência única. Pensa, em vez disso, na variedade de habilidades que são de fato valorizadas pelo mundo afora. Imagina um navegador de 12 anos nas Ilhas Carolinas. Um menino que usa as estrelas para se guiar por um arquipélago imenso. Ou, sei lá, um jovem iraniano que memoriza o Alcorão inteiro. Ou até uma adolescente em Paris compondo uma música super complexa num computador. São todos, sem dúvida, exemplos de um comportamento inteligentíssimo. Mas um teste de QI padrão simplesmente não veria isso. Passaria batido, seria incapaz de medir essas capacidades. E a missão da nossa análise de hoje é justamente essa: explorar uma teoria que chacoalhou as estruturas e expandiu assim radicalmente o nosso conceito do que significa ser inteligente, a teoria das inteligências múltiplas. Exatamente. A ideia central que a gente vai explorar é que a pergunta talvez não seja quão inteligente uma pessoa é, mas sim de que forma ela é inteligente. E para guiar a gente nessa exploração, vamos mergulhar na obra que começou tudo isso, Estruturas da Mente, do próprio Gardner. O plano é o seguinte: primeiro, entender o que ele realmente considera uma inteligência nesse novo modelo, e depois a gente vai analisar a fundo a primeira da lista, que talvez seja mais familiar, a inteligência linguística. Esse debate sobre o que é inteligência, claro, não é de hoje. Mas o Gardner descreve isso de um jeito muito visual que eu acho ótimo, uma batalha entre ouriços e raposas. Os ouriços, na visão dele, são aqueles que acreditam numa única grande ideia. No nosso caso, seria a existência de uma inteligência geral, o famoso fator G, algo que pode ser medido por um único teste. Isso. É aquela ideia de que se você é bom em matemática, provavelmente também vai ser bom em vocabulário, porque existe essa capacidade geral, esse motor central que alimenta tudo. Já as raposas, e o Gardner se coloca nesse grupo, acreditam em muitas ideias. Elas olham para a mente e não veem um motor único, mas sim um conjunto de várias capacidades, sabe? Vários computadores diferentes que são relativamente independentes uns dos outros. O que, sinceramente, parece fazer muito mais sentido com o que a gente observa no mundo real, né? A gente conhece pessoas que são geniais com música, mas têm dificuldade com números, ou atletas incríveis que não são grandes oradores. A visão do ouriço parece muito amarrada ao ambiente acadêmico. Exatamente esse é o ponto do Gardner. Ele argumenta que a definição tradicional é muito restrita, muito focada em testes de papel e lápis. Por isso ele propõe uma definição nova, muito mais pé no chão. Para ele, uma inteligência é a capacidade de resolver problemas ou de criar produtos que sejam valorizados dentro de um ou mais cenários culturais. Gosto disso. Essa definição tira a inteligência da torre de marfim da universidade e a coloca na oficina do artesão, no palco do músico, no campo do atleta, em qualquer lugar onde as pessoas estão resolvendo problemas reais e criando coisas de valor. Perfeito! Ela reconhece o navegador polinésio e a compositora parisiense como igualmente inteligentes, apenas de formas diferentes. Ok, então se a inteligência não é essa coisa única geral, como Gardner decidiu o que entra na lista de inteligências? Quais são as regras do jogo? Ele não pode ter simplesmente escolhido os talentos que ele mais gostava, imagino. De forma alguma. E é que a teoria ganhou uma base científica muito, mas muito sólida. Ele estabeleceu um conjunto bem rigoroso de 8 critérios ou sinais que uma habilidade precisa ter para ser considerada uma inteligência de verdade. E o fascinante é que as evidências vêm de todos os cantos, da biologia, da psicologia do desenvolvimento, da antropologia, da neurociência. Então vamos ver isso na prática? Qual seria um desses critérios que mais assim chama a atenção? Olha, um dos mais fortes é o que ele chama de isomamento por dano cerebral. A lógica é muito poderosa.
Se uma lesão específica no cérebro pode apagar uma habilidade, por exemplo, a capacidade de entender a gramática de uma frase, enquanto todas as outras habilidades mentais continuam intactas, isso é uma evidência muito forte de que aquela habilidade é uma função separada, com sua própria fiação neural. É uma inteligência independente. Entendi. É como se no painel de fusíveis da sua casa um disjuntor caísse e só as luzes da cozinha apagassem. Isso prova que a fiação da cozinha é um circuito separado do resto da casa. É a analogia perfeita. E o outro lado dessa mesma moeda é outro critério, a existência de savantes e prodígios. Pessoas com a síndrome de savante podem ter uma habilidade espetacular, quase sobre-humana, numa área muito específica, convivendo com dificuldades cognitivas em muitas outras. Pensa no Kim Peek, que foi a inspiração para o filme Rain Man. Ele lia 2 páginas de um livro ao mesmo tempo, uma com cada olho, e memorizava tudo, mas precisava de ajuda para tarefas simples do dia a dia. E os prodígios seriam crianças que mostram um desenvolvimento extremo numa única área, tipo xadrez ou música, mas que no resto são crianças normais, certo? Tanto os savants quanto os prodígios são a prova viva de que as inteligências podem existir de forma isolada e se desenvolver em ritmos completamente diferentes. Faz todo sentido. E, aplicando esses critérios e outros, tipo ter uma história de desenvolvimento clara, do novato ao mestre, ou uma base evolutiva, a que lista ele chegou? Porque até agora a gente falou da teoria, mas quais são as inteligências de fato? Ótima pergunta. É crucial ter esse mapa. Aplicando esses critérios, o Gardner chegou à sua famosa lista original de 7 inteligências. Além da linguística, que a gente vai explorar a fundo, ele identificou a lógico-matemática, a do cientista, do programador, a musical, a espacial, do arquiteto, do escultor, a corporal sinestésica, do atleta, do dançarino, do cirurgião, e também a interpessoal, que é a capacidade de entender os outros, e a intrapessoal, a capacidade de entender a si mesmo. Mais tarde, ele ainda adicionou a naturalista. É um leque impressionante de talentos humanos. Cobre muito mais do que qualquer teste de QI jamais sonhou. E essa ideia dos critérios é poderosa, porque dá uma base científica real para a teoria. Mas para a gente não ficar só na abstração, que tal pegar uma dessas inteligências e ver como ela passa por esse teste? A linguística me parece um bom ponto de partida. Perfeito. Normalmente a gente pensa em inteligência linguística como ter um vocabulário grande ou ser bom em gramática. Mas Gardner mostra que é um universo muito mais rico. E para ele, o maior expoente dessa inteligência não é o jornalista ou o advogado, mas sim o poeta. O poeta. Essa não era a minha primeira aposta. Por quê? Porque o poeta opera nos limites da linguagem. A análise do processo criativo deles revela as operações centrais dessa inteligência. Gardner mergulha, por exemplo, na correspondência entre o grande poeta T.S. Eliot e um jovem escritor. O Eliot não estava só corrigindo a gramática. Ele criticou o uso da expressão edifício impermanente, dizendo que a impermanência do prédio deveria ter sido sugerida antes no poema, não declarada de forma tão direta. Ah, então ele não estava olhando para o significado literal, mas para a engenharia do sentimento do poema. Como a ideia estava sendo construída verso a verso. Exatamente. É a sensibilidade ao significado, a semântica, em seu nível mais alto. Outro exemplo brilhante é o do poeta Robert Graves. Ele descreve sua caçada pela palavra perfeita para substituir pattern, ou padrão, em um verso. Ele não queria só um sinônimo, ele escolheu caul, uma palavra raríssima em inglês que significa a membrana que às vezes cobre a cabeça de um recém-nascido, mas que também remete a uma touca, a algo tecido e tem uma conotação de sorte. Uau! Uma única palavra que dispara uma teia de significados e sensações. Não é só saber o que as palavras significam, mas sentir todas as suas camadas, suas texturas e como elas conversam entre si. É isso, mas não para por aí. A inteligência linguística também envolve outros componentes. Existe a sensibilidade fonológica, a sensibilidade aos sons, ritmos e métricas das palavras.
O poeta W.H. Auden dizia que gostava de caminhar em volta das palavras, escutar o que elas dizem. É quase como se as palavras tivessem uma musicalidade própria. E a estrutura das frases, a gramática também entra aí, imagino? Sim, o domínio da sintaxe. É o conhecimento intuitivo das regras de como ordenar as palavras, mas e isso é crucial. Também a habilidade de quebrar essas regras de propósito com um objetivo estético ou de impacto. E, por fim, o que Gardner chama de consciência pragmática. Entender os diferentes usos da linguagem. Que seria? É a diferença entre o jeito que um advogado usa a linguagem para persuadir um júri, o jeito que um professor usa para explicar um conceito, ou o jeito que a gente usa uma rima boba para nos ajudar a lembrar de algo, ou o jeito que o poeta usa apenas para criar beleza. São todas facetas diferentes da mesma inteligência. Certo. Então temos o significado, o som, a estrutura e o uso. É um sistema bem complexo. E como isso se conecta com o cérebro? A inteligência linguística passa naquele critério da lesão cerebral que você mencionou? Passa com nota máxima. A neurociência moderna confirma o que os médicos do século XIX já suspeitavam. Diferentes aspectos da linguagem estão localizados em áreas distintas do cérebro, principalmente no hemisfério esquerdo para a maioria das pessoas destras. E quando essas áreas são danificadas, surgem as afasias, que são distúrbios de linguagem que, de forma trágica, nos dão uma janela para a estrutura dessa inteligência. É quase uma engenharia reversa da cognição, né? Usando a falha para entender o funcionamento. Precisamente. Por exemplo, uma lesão na parte da frente do cérebro, na chamada área de Broca, causa afasia de Broca. A pessoa entende a linguagem, sabe o que quer dizer, mas a fala dela se torna telegráfica. Faltam as palavras de ligação, as preposições e sobram os substantivos. Gardner faz uma analogia genial. Diz que é como uma caricatura do estilo enxuto e direto de Ernest Hemingway. Fui ao bar, pedi bebida, bebi. Esse tipo de coisa. Exato. Agora, se a lesão for em outra área, mais para trás, na área de Wernicke, o resultado é o oposto. A pessoa produz uma fala fluente, cheia de frases longas e gramaticalmente complexas, mas que muitas vezes não faz o menor sentido. É uma salada de palavras, às vezes com palavras inventadas no meio. A caricatura de Gardner, nesse caso, é o estilo labiríntico e complexo de William Faulkner. Que incrível! Quer dizer que o cérebro não tem só um centro de linguagem, mas várias peças especializadas. Uma para gramática, outra para o significado, e elas podem quebrar de forma independente. Exatamente. A forma como a linguagem se desfaz revela seus componentes. E a sua pergunta anterior sobre a cultura é fundamental aqui. A cultura e a forma como aprendemos também moldam essa estrutura cerebral. Como assim? O exemplo mais claro vem da leitura em japonês. O idioma usa 2 sistemas de escrita, o kanji, que são ideogramas, e o kana, que é um sistema de sílabas. Estudos com pacientes mostraram que uma lesão cerebral pode destruir a capacidade de ler kanji, mas a pessoa continua lendo kana perfeitamente, ou vice-versa. Espera um pouco. Então isso se conecta diretamente com o primeiro critério que a gente falou, o do isolamento por dano cerebral. Aqui não é só uma habilidade que se isola, mas subhabilidades dentro da mesma inteligência. É mais granular do que eu imaginava. Muito mais. Isso acontece porque os 2 sistemas são processados em partes ligeiramente diferentes do cérebro. Uma prática cultural, a escrita literalmente esculpiu a neurobiologia da leitura naquele cérebro. E isso nos leva a outra questão importantíssima, o tempo. Parece haver períodos críticos para o desenvolvimento dessas habilidades. A famosa janela de oportunidade. Sim, o caso trágico de Jeanne, uma criança que cresceu em isolamento total até os 13 anos, é um exemplo doloroso. Após ser resgatada, com muito esforço, ela aprendeu um vocabulário razoável, ela conseguia nomear objetos, mas nunca, jamais conseguiu dominar a sintaxe, a gramática. Ela não conseguia formar frases complexas. A teoria é que a janela para aquisição da gramática no seu hemisfério esquerdo já tinha se fechado para sempre. É desolador, mas mostra de forma muito clara que a inteligência não é só um potencial inato. Ela precisa de estímulo, de um ambiente e no tempo certo.
Hoje, a gente fez uma análise bem profunda de uma forma radicalmente nova de entender a mente. Saímos daquela ideia de uma inteligência única, medida por um número frio, para um perfil muito mais rico e dinâmico de múltiplas capacidades. Vimos que a teoria de Gardner não é só uma ideia bonita, ela se apoia em evidências concretas, do cérebro de pacientes com afasia ao talento de prodígios. E ao mergulhar na inteligência linguística, vimos como algo que parece tão familiar é, na verdade, um sistema incrivelmente complexo, com componentes para o som, significado, a estrutura e uso, cada um com sua base neural. Exato. O que me deixa com uma última questão, uma provocação final. Se tudo isso que a gente discutiu for verdade, o que isso diz sobre a nossa sociedade, especialmente sobre a nossa educação? Essa é a grande reflexão. O nosso sistema educacional e, por consequência, nossos métodos de avaliação, como o vestibular ou os próprios testes de QI, historicamente valorizam e medem de forma quase exclusiva duas dessas inteligências, a linguística e a lógico-matemática. Se a teoria de Gardner estiver correta, que vasto espectro de potencial humano estamos deixando de reconhecer, de nutrir e de celebrar indivíduos cujas maiores forças podem estar na música, na percepção espacial, na dança ou na incrível capacidade de entender a si mesmo e aos outros. O que seria possível se a educação fosse projetada desde o início para identificar e cultivar todas as formas de ser inteligente? Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.